Esta terça-feira, Júlio Mendes está na Santiago para uma entrevista onde contamos esclarecer cabalmente o universo associativo vitoriano. Boa noite, Sr. Presidente. Obrigado por ter vindo. E vamos começar precisamente pelas razões da sua candidatura, sendo que, na altura em que assumiu que seria candidato para um mandato de mais 3 anos, disse ter feito uma ponderação tranquila e profunda, sem, contudo, condicionar outras candidaturas que, porventura, pudessem surgir. Estou a citá-lo. Quais são verdadeiramente as razões da sua candidatura, sendo que, como deve convir, o anúncio da decisão foi como que protelado quase até ao limite? Boa noite, Abel. Antes de mais, obrigado pelo convite da Rádio Santiago para estar aqui hoje e ter a oportunidade de esclarecer os vitorianos. Um cumprimento especial aos vitorianos e às vitorianas que estarão a ouvir-nos. Fala-me da motivação para a recandidatura e o porquê da sua tardia, digamos, na sua perspectiva, ou no seu entendimento, segundo percebi, de sua tardia declaração. De facto, eu tive um período relativamente longo em que ponderei bastante não continuar ou não me recandidatar, melhor dizendo, não me recandidatar à presidência do Vitória, porque, como julgo que todos os vitorianos são capazes de percepcionar e de perceber, todos nós que estivemos ocupados durante estes 3 anos, eu e a direção que está comigo, vivemos momentos muito intensos, de muito desgaste, de muito prejuízo às suas vidas profissionais, pessoais e familiares, e com algumas pressões, uns mais do que outros, no seio das suas famílias, para reequacionar um pouco as suas vidas. E eu não sou diferente dos outros, tenho responsabilidades no Vitória, mas também tenho outras responsabilidades enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto familiar, enquanto marido, e tudo isto tinha que ser devidamente ponderado. E como é que conseguiu convencê-los? Não foi fácil. Não foi fácil convencê-los. Eu acho que eles depois eu acho que eles acabaram por se ir convencendo de que fazia sentido e era importante dar continuidade a um trabalho do qual eles se orgulham e que foram acompanhando. Mas porque sentiam que essa trabalho era à sua vontade? Se calhar eles sentiam também que eu tinha essa vontade. Tinha que os respeitar, mas que tinha no interior a vontade de continuar um trabalho que tinha sido começado, muito embora tenha a convicção de que aquilo que havia prometido aos vitorianos cumpri na íntegra, de resto julgo que até ultrapassei, fui além das expectativas que fomos capazes de ir criando, mas sentia e sinto que o projeto ainda vai a meio, ainda há muito para fazer, e tendo estado 3 anos com o Vitória sob a minha responsabilidade, todo o know-how que fomos adquirindo, toda a experiência que fomos acumulando, não pode ser desperdiçada. E dar continuidade a este projeto, permitindo que o Vitória consiga chegar a um nível a partir do qual possa ser gerido com outra tranquilidade, foi encarado por mim e pelas pessoas que decidiram continuar na candidatura, ou na minha lista, como um imperativo. Há quem defenda que as eleições foram marcadas muito em cima da hora, o que de algum modo inviabilizou o surgimento de outras candidaturas. Como é que lê essa perspectiva? Não, isso não faz sentido nenhum. As eleições foram marcadas não por mim, pelo Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Engenheiro Isidro Lobo, no absoluto cumprimento pelo que os estatutos dizem, e, portanto, acho que quem afirma isso não está verdadeiramente a ser, eu se calhar vou ser um bocado exagerado, mas intelectualmente sério.
porque se verdadeiramente existisse uma candidatura, um projeto alternativo, essa vontade já estava a ser traduzida no terreno, porque as pessoas sabem quando é que têm que ser as eleições do Vitória, sabem que é no mês de março, estatutariamente, e, portanto, alguém que queira abraçar um projeto de forma credível tinha que ter um projeto já no terreno, e, portanto, essa questão é uma falsa questão, julgo que só é colocada no terreno por quem, sinceramente, não tendo uma alternativa de projeto, tem toda a legitimidade para discordar das opções que fomos tendo, das decisões que fomos tomando, mas não tem coragem para se assumir e, portanto, continuam um bocado na sombra a querer tentar manter aqui um velho paradigma que eu acho que já não existe. E deixe-me, se me permite, contar-lhe aqui, relatar-lhe aqui um pequeno episódio. Eu, há tempos, tinha uma conversa com um outro dirigente desportivo e falávamos da experiência nos vários clubes, a conjuntura no futebol português, e ele dizia-me que no Vitória tínhamos, de facto, conseguido fazer coisas absolutamente extraordinárias e que o Vitória hoje tinha condições de trabalho e de estabilidade que nunca tinha conseguido ter no passado e disse-me, usou uma expressão que me chocou um pouco e que registrei, dizendo-me que no passado o Vitória era um saco de gatos, mas hoje vê-se que há estabilidade e que de facto há condições para que o Vitória possa subir possa ambicionar e possa haver trabalho que se possa traduzir em algo absolutamente positivo e benéfico para o clube. Isso é uma visão de um dirigente de outro clube, é isso que está a dizer? Não é de um outro clube, é de um dirigente do futebol português, não de um clube. De um dirigente do futebol português com responsabilidades, altas responsabilidades, mas que conhece, obviamente, a realidade dos vários clubes. E, portanto, eu digo isto, se calhar este episódio contado por mim, é, digamos, porventura, pouco correto do ponto de vista político. Se calhar não é o que mais me interessa dizer nesta altura às pessoas, mas eu tenho dito que se há algo que me caracteriza é alguma frontalidade, e a defesa de que as verdades têm que ser ditas, muitas vezes, por muito que inconvenientes que elas sejam. E o que eu sinto é que há algumas pessoas, felizmente são muito poucas, que continuam a desejar que existisse aqui uma espécie de saco, não sei bem de quê, ou saco de boxe, para manter aqui uma realidade que, felizmente, os vitorianos já perceberam que não interessa ao Vitória, já esqueceram e já estão noutra realidade. Eu creio que vamos falar nesse assunto mais daqui a pouco, mas antes disso, deixe-me colocar-lhe esta questão. Ainda relativamente ao ato eleitoral, preferia por si que tivessem surgido mais candidaturas? É óbvio que eu preferia que tivessem surgido mais candidaturas. É mais fácil apresentar um projeto e trabalhar em prol de uma instituição com a grandeza do Vitória, se tivermos a oportunidade também de ouvir outras opiniões, de ver outras visões, outras perspectivas e podemos debatê-las. Acho que isso só engrandeceria o clube, mas infelizmente não apareceram outras candidaturas. Nós assumimos a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho e, portanto, vamos fazer com as ideias que temos, que são as nossas, mas com uma responsabilidade e uma convicção forte de que uma nova candidatura, um novo mandato, não é fazer mais do mesmo, é assumir uma maior responsabilidade. De balde do facto de não terem aparecido candidaturas, eu há pouco percebi que há algum incómodo da sua parte por sentir que, apesar disso, há alguma oposição à sua gestão. Não, então se percebeu, peço desculpa, fui eu que me expressei mal. Não há mal-estar por existir oposição. Eu referi-me a situações episódicas que para mim não constituem verdadeiramente uma oposição. Estou a falar de casos muito pontuais, de gente que se expressa à mesa do café e que não tem verdadeiramente a coragem
de se expressar em sede própria, de dizer aquilo que verdadeiramente pensa e de assumir a coragem de, se têm ideias diferentes, de apresentarem uma candidatura, defenderem um projeto diferente, publicamente. Portanto, não é incómodo nenhum por o facto das pessoas terem ideias diferentes ou por existir uma oposição. Sinceramente, digo-lhe com toda a frontalidade, não sinto que exista uma oposição, por muito que, como lhe acabei de dizer, que isso até não seja saudável do meu ponto de vista, mas a realidade é esta, é a que temos. Eu refiro-me a outras posturas que eu às vezes costumo dizer que o Vitória tem por vezes adversários ou inimigos maiores dentro de portas do que fora de portas. Porque há meia dúzia de pessoas que, sinceramente, ocupam-se com a crítica fácil. Se as coisas correm bem é porque nós tivemos sorte. Se correm mal é porque fomos incompetentes. E eu não estou a falar de uma oposição, estou a falar de meia dúzia de pessoas. Então vamos ser claros. Porque uma oposição tem que ter um projeto, tem que ter uma visão, tem que fazer oposição. Portanto, eu não estou a falar de oposição, estou a falar de casos episódicos, mas que, muito sinceramente, eu, enquanto vitoriano, dispensaria bem. Vamos ser claros, então, e específicos. Eu vou dar-lhe um exemplo, não é à mesa do café. As redes sociais valem o que valem e nos tempos que correm, convirá que valem muito. Um seu ex-vice-presidente, Luís Cirilo, tem-se manifestado particularmente crítico nos últimos tempos. Tem lido as críticas dele? Não leio. Não tenho Facebook. Alguém lhe conta, não? Não tenho Facebook, não uso as redes sociais. Aquilo que eu ouço falar, do que se escreve e se diz nas redes sociais, vai-me chegando através das pessoas que estão comigo. Portanto, não sei, em concreto, não sei. Mas é de menos importância para si o que se escreve nas redes sociais? Ou preferia que essas coisas fossem ditas em sede própria? Eu acho que as coisas têm que ser ditas em sede própria. Dizer as coisas nas redes sociais é falar um bocado em círculo dentro de um grupo muito fechado de pessoas conhecidas ou pseudo-amigos e na minha perspectiva, muito sinceramente, é uma postura muito pouco construtiva. Se as pessoas querem participar e querem ver um Vitória maior, têm que, em sede própria, dizer o que pensam, concordando ou discordando. Mas como não estamos a falar de uma pessoa normal, e eu coloco o normal entre comas como é óbvio, porque foi seu vice-presidente, desvaloriza completamente o que ele escreve. Eu não posso desvalorizar, eu não sei o que escreve, como lhe disse, porque não tenho Facebook, não tenho blog, não leio, sei... Vão-me informando das coisas que mais ou menos vão escrevendo, consoante vão sendo mais... E o que é que acha? Acha que ele tem razão em algumas coisas? Mais ou menos graves. Não me vou referir a ninguém em particular. Peço desculpa, Abel, se não se importa, não quero falar de nenhum nome em particular. É óbvio que se me chega a notícia de que, seja quem for, faz uma crítica infundada só com o intuito de destruir, seja quem for, só porque está contra, porque tem uma agenda paralela, porque tem uma ambição e não tem coragem para assumir, é óbvio que me incomoda na medida em que isso possa, de alguma forma, prejudicar o clube que eu tanto defendo e que quero ver projetado a nível nacional e internacional por bons motivos e não por maus motivos. Há pouco disse que neste mandato cumpriu tudo o que tinha preceituado nas ideias que apresentou aos sócios há 3 anos. Isso significa que, no seu entendimento, fez tudo bem nestes últimos 3 anos ou porventura já se arrependeu de algumas decisões que tomou? Não fiz tudo bem, porventura poderia ter feito melhor num outro dossiê. Admito. Quem tem que tomar decisões... Era capaz de especificar nesta conversa alguma coisa que não tenha feito bem? Não me ocorre agora no momento nenhuma situação, mas em concreto me ocorre, teria que pensar, provavelmente encontraria, não tenho dúvidas disso. Sei que tenho suficiente experiência de vida para saber que
nas decisões que tomamos, nem sempre as tomamos de uma forma acertada, até porque a realidade nem sempre nos aparece com todas as suas facetas, e nós temos que tomar decisões com base nas premissas que temos à nossa frente. E em momento posterior ou com outras premissas, provavelmente teríamos tomado decisões diferentes. E o que acontece com frequência é quando nós vemos com alguma distância ou à distância temporal as decisões que tomamos lá atrás, percebemos que aqui ou ali podíamos ter feito melhor. É mais fácil falar a posteriori. A posteriori. É muito mais fácil falar depois, quando já vimos o efeito das decisões que tomamos. Por isso é que é muito mais fácil ser analista, ser crítico, porque não se tem o ónus. Não estou a dizer que não exista, que cada um que as pessoas não tenham que ter o seu papel. É óbvio que tem que existir espaço para todos, mas quem executa tem que assumir um bocado esta coragem de ter que decidir no momento em que tem que decidir, e correndo o risco de umas vezes acertar, umas vezes não acertar, umas vezes fazer melhor, outras vezes fazer menos bem. Mas acha que acertou muitas mais vezes do que errou? Estou convencido de que acertei muitas mais do que as que errei. Vamos abordar os pilares fundamentais da sua gestão nestes últimos 3 anos e comecemos pelo futebol, que é no fundo o assunto que diz mais ao coração dos vitorianos. Começou por ganhar um título, a Taça de Portugal, mas a temporada passada já nos mostrou um Vitória a voltar ao registro dos últimos anos, com um campeonato mediano e fora daqueles objetivos que são os mínimos que os adeptos admitem. Também admite isso, que a época passada foi frustrante? Eu não sei qual é o mínimo que os adeptos Competições admitem. europeias. Não sei, mas eu não sei se calhar não é bem assim. Eu acho que fui suficientemente claro durante estes 3 anos, comuniquei o suficiente, e o retorno que tenho é de que as pessoas perceberam que nós estávamos num processo de construção ou de reparação de um dano muito grande que foi provocado no clube, e que não é possível mudar de realidade, mudar a ficha de um dia para o outro, nem sequer num mandato. O problema é que a conquista da Taça de Portugal induziu isso. Sim, mas as pessoas, os vitorianos, eu estou convencido que a maioria dos vitorianos são suficientemente lúcidos para perceber que não é possível manter um registro de sucesso sempre atendendo às limitações que nós temos. E uma das limitações que temos muito, muito forte é o peso da dívida que herdamos. E esse peso da dívida obriga-nos a tomar decisões que não agrada a ninguém, não agrada aos sócios, em termos do impacto que tem no projeto desportivo, e, como facilmente imaginarão, agrada muito menos ao Presidente, que o que quer é fazer bem, quer ter um julgamento positivo no fim do seu mandato, e, portanto, é a mim, se calhar, a quem mais custa ter que tomar algumas decisões. Mas tenho que as fazer, tenho que as tomar em prol de um futuro em que eu acredito, sacrificar o imediato para resguardar aquilo que nós queremos alcançar no futuro. O imediato, neste caso, foi a temporada passada, que serviu de transição, porque este ano já estamos a falar de um paradigma diferente, com o Vitória a assumir-se claramente, assumiu-se há pouco tempo, sim, como candidato às competições europeias. Sim, foi um ano de transição? Mas não foi um ano de transição, todos os anos têm sido de transição. Cada ano que passa... O Vitória já na temporada passada pretendia chegar às competições europeias, é isso? Já na temporada passada pretendíamos chegar às competições europeias. E, portanto, nós não vamos deixar de ter ambição. Vamos ter sempre, independentemente das condições que tivermos, vamos ter sempre ambição. Agora, o que vamos ser é sempre muito realistas. Temos que ser realistas. Temos que ter a responsabilidade... De relativizar os fracassos. De relativizar os fracassos, de não criar expectativas que não possamos depois... às quais não possamos corresponder. E quando as coisas não correm da forma como nós queríamos, na medida do possível, ir explicando às pessoas porque é que as coisas não correram de uma forma tão favorável quanto queríamos. Mas, Abel, concretamente, respondendo concretamente à questão que me coloca, todos os anos, dos 3 anos de mandato cumpridos, todos os anos foram anos de transição. Em cada ano nós fizemos uma etapa diferente.
fomos consertando e reparando determinados danos e fomos iniciando dossiês que, em função da situação ou do momento, já eram possível ser iniciados. E, portanto, há aqui uma orientação, há um projeto. As pessoas querem, a direção que me rodeia sabe muito bem qual é o plano que está traçado. Todas as pessoas que estão nas diversas funções, nos diversos departamentos, nos vários pelouros, estão em sintonia, sabem para onde queremos caminhar e, portanto, também têm a consciência de que cada ano é vivido com uma realidade. O ano seguinte espera-se que se consiga subir um degrau. É essa a expectativa. Às vezes pode não ser possível. Tem sido possível fazer isso. Irmos subindo de grau a degrau. O ano passado, a época que terminou, tivemos uma primeira volta relativamente satisfatória e tivemos uma segunda volta que não foi aquilo que queríamos, todos. E, de facto, isso também se ficou a dever a algumas medidas que tivemos de tomar em janeiro, por respeito que temos que ter à responsabilidade que assumimos, que era, em primeira mão, garantir o futuro de Vitória. O lema da candidatura que iniciámos há 3 anos atrás era Vitória com o futuro. E, portanto, o que estava sempre em cima da mesa, antes de mais, era garantir o futuro do Vitória. Garantir que o Vitória ia ter um futuro. Ainda que isso significasse fazer alguns sacrifícios no que dizia respeito à nossa prestação desportiva. Porque era mais importante garantir o futuro. Porque se nós não garantirmos o futuro, não há sequer ambição desportiva. Uma das suas bandeiras foi a aposta na formação e que no imediato, de facto, deu resultados muito interessantes. Mas olhando para o presente, o que parece é que o Vitória tem cada vez mais jogadores estrangeiros e isso, no fundo, acaba por ser uma antítese dessa tal sua aposta na formação. E a questão muito concreta que lhe coloco é esta. O porquê do Vitória ter, nesta altura, um contingente que parece demasiado elevado de jogadores, acho que tem mais de meia centena de jogadores para as duas equipas, e onde se incluem indianos, sul-africanos, enfim. Sim, não, já percebeu a questão. Deixe-me dizer, não estou de acordo, não concordo de todo. Continuamos firmes nesta convicção de que a formação é uma aposta que ganhamos e que queremos continuar a ganhar. Agora, o que é preciso... Sendo que na formação também já há alguns estrangeiros. Sim, mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue clarificar aqui alguns conceitos. Que se alguém se convencer que o Vitória é capaz de estar a competir a nível nacional e, desejavelmente, a nível internacional, com clubes que fazem recrutamento e apetrecham os seus plantéis a nível global, se alguém acredita nisto, está muito enganado. Porque então nós vamos estar a jogar para não descer de divisão. E não sei se na segunda liga não vamos ter problemas. Portanto, a formação é uma aposta nossa. A formação é um vetor fundamental do nosso projeto. Mas nós não nos vamos iludir ao ponto de achar que vamos suportar todo um projeto desportivo que, para além de formar cidadãos, quer jogar ao mais alto nível, quer vencer competições, se não formos capazes de perceber que o nosso espaço de formação e de recrutamento, o nosso espaço de influência territorial não tem suficiente massa crítica para nós vivermos só da formação. Tem que ser global. Tem que ser global. Mas, Abel, deixe-me dizer que é importante eu dizer-lhe isto. O facto de nós estarmos a recrutar a nível global não significa que a aposta não se continue a ser na formação. Nós temos vários exemplos. Posso referir, por exemplo, o exemplo do Bernard. O Bernard é um jovem que veio com 17 anos para o Vitória. E a formação, formar não são só aqueles que começaram a jogar no Vitória com 10, 11, 12, 13 anos. Formação também é recrutar a nível global, com muita competência, e nós estamos a fazer isso com muita competência, e estamos a servir de exemplo para os outros clubes todos a nível nacional. Estamos a servir de exemplo, estamos a ser uma surpresa, porque estamos a ser capazes, com métodos
que são próprios, são nossos e não vamos divulgá-los. Cada um tem os seus métodos e os seus segredos e a sua forma de trabalhar. Nós estamos a ser capazes de fazer recrutamento cirúrgico de jovens que são verdadeiros talentos. Agora, é preciso trazê-los para cá e pô-los numa espécie de incubadora. É este o caso? De qual? São jogadores assim tão qualificados? Nós estamos convencidos que sim. Nunca Os exemplos que eu Vamos dei? ver, a análise que é feita por quem tem competência técnica para o fazer. Estamos a falar de jogadores que têm necessariamente que ser melhores que alguns portugueses que cá estão e que poderiam ser potenciais jogadores de Vitória. Não é? Sim, claro. Têm de ser melhores. Só jogam os melhores. Foi. Só jogam os melhores. Portanto, vamos ver, nós não vamos pôr... O critério é sempre um critério de competência e de mérito. Isso que não haja dúvida. No Vitória vai ser sempre o que me está a dizer é que estes jogadores, os indianos e o sul-africano, acabarão por surgir. É assim? É isso que me está a dizer? Alguns surgirão, outros não. Vamos ver. Nós temos tendência para ter aqui alguma memória seletiva, que é... parece que alguns surgem e despontam e parece que surgiu assim um bocado do nada. A gente nem sabe, se calhar foi sorte, e quando corre menos bem, nós fomos incompetentes. Quando me falam dos indianos, estamos a falar de uma situação completamente diferente e já esclareço. Estamos a falar de uma situação completamente diferente. Eu quero que me deixe terminar, que tem a ver com um protocolo muito específico, que tem a ver com uma estratégia, que não tem a ver concretamente com o assunto de que me estava a falar da formação, mas tem que me deixar terminar o assunto da formação porque é importante para mim. Terminar esta ideia de que, para nós, a formação não é só formar os locais. Para nós, a formação é fazer recrutamento, é complementar também com um recrutamento a nível global e depois ter aqui um período de formação. Nós temos chamado uma espécie de incubadora, em que temos que os trabalhar do ponto de vista mental, do ponto de vista técnico, tático, do seu reforço nutricional e físico, e tudo isso é feito com critério. Ao fim de 2 anos, eles estão preparados. Alguns destes jovens terão sucesso no processo formativo, neste período de antecâmara de um percurso profissional. Outros provavelmente não terão. Mas isso não vem roubar o espaço daqueles que, entre comas, nascem no Vitória? Não rouba espaço. Não rouba espaço precisamente porque o nosso critério é um critério de mérito e de competência. Portanto, se existir quem esteja cá, que tem maior mérito e maior competência, significa que tem direito ao espaço. Se não tem direito ao espaço, porque senão assim vamos estar num paradoxo, que é nós estarmos a prometer aos sócios, os sócios exigirem-nos resultados e nós apetreçarmos as nossas equipas, os nossos planteios, com quem não tem mérito e competência. Sr. Presidente, e do ponto de vista financeiro é execuível ter mais de 50 jogadores? É execuível e percebe-se porquê. Porque nós temos um plantel com 2 equipas, a equipa A e a equipa B. O número que nós projetamos de equilíbrio para termos as 2 equipas é à volta de 46 jogadores. E esse é mais ou menos o número que temos assente. Há aqui algumas situações que são identificadas pontualmente e que não podemos deixar de perder a oportunidade de fazer apostas, que fazer com que este número possa subir. Subiu. E subiu. Exponencialmente, agora em janeiro. Não subiu exponencialmente. Nós temos 52 jogadores, julgo. 52 jogadores, se não me engano. Contas feitas às saídas do Barrientos e do Crivelhar, sim, porque porventura terá equilibrado um pouco mais. Entretanto saíram os jogadores, portanto nós neste momento julgo que temos 52 jogadores. Sim, temos 52 jogadores. O David Caiado e o Defendi. Entretanto saiu o David Caiado, saiu o Defendi. Quero explicar então esta questão dos indianos? Os indianos é uma situação completamente diferente. É uma parceria que é construída numa lógica de crescimento e de internacionalização do Vitória. A Liga Indiana é uma liga que está praticamente nos primórdios. Tem um potencial enorme e os clubes estão à procura de clubes parceiros para fazer uma espécie de transferência de conhecimento e de know-how, com vantagens de podermos depois participar
na Liga Indiana, ou ter visibilidade na Índia, na Liga Indiana, ter visibilidade, quando digo ter visibilidade, estou a falar concretamente do Vitória. E, portanto, no fundo, o protocolo que aqui se cria é um compromisso de formar, de algum modo, jogadores e técnicos com uma contrapartida que está contratualizada e que eu não vou explicitar agora, que tem alguns aspectos de confidencialidade, mas é sempre numa perspectiva de internacionalização e de crescimento e de diversificação das oportunidades. Mas o que está a dizer é que o Vitória fica a ganhar do ponto de vista financeiro com a vinda destes dois jogadores. É isso? O Vitória recebe contrapartidas financeiras? Não recebe contrapartidas nenhuma. Recebe as contrapartidas para que não tenha custos com o processo. O Vitória recebe as contrapartidas financeiras. Os jogadores estão cá, mas o Vitória não gasta nada com eles. Não tem custos nenhuns com eles. Os custos são todos assumidos pelo clube indiano. Existe a contrapartida da parceria que foi criada e que nos abre portas muito interessantes. Abre-nos portas muito interessantes. É bom que se diga que o clube em causa, o Pune City, podia ter escolhido um outro clube parceiro. Um outro clube português para ser parceiro. E depois de uma análise criteriosa, percebeu que o melhor clube para fazer uma parceria era com o Vitória. Precisamente pela aposta que nós fazemos na formação, pelo know-how que é conhecido dentro de portas e fora de portas, que temos nesta capacidade de lançar jovens jogadores e, portanto, preferiram fazer a parceria com o Vitória e não a fazer com outro clube. As maiores críticas à sua gestão desportiva são mais recentes, se quisermos, nomeadamente por opções tomadas agora no recente mercado de janeiro. E vamos começar por um assunto que me parece premente discutir e eventualmente esclarecer aqui. A venda de Hernani ao Futebol Clube do Porto. 2.900.000 euros, está certo? Não sei qual é a pergunta que me está a fazer. Se foi esse o encaixe financeiro que o Vitória fez. Quer verdadeiramente falar do assunto dos valores dos montantes que estão em causa? Acha que isso é importante para esclarecer? Acho que isso é muito importante para quem nos está a ouvir. O Vitória tinha 70% dos valores dos direitos económicos do Hernani. Se fizer a conta, vai ver que 2,9 milhões de euros por 75%, nós, entretanto, fizemos um acordo com quem ainda tinha os outros 30% e retivemos 10% para nós. Portanto, o Vitória no negócio ficou com 10% do Hernani. 75% é o valor, 2,9 milhões de euros é o que corresponde a 75% do total valor económico. Se fizer essa proporção, vai ver que nós estamos próximo dos 4 milhões de euros. Mas, se quiser fazer outra conta, que é esta, nós temos 3 jogadores que estão emprestados do Futebol Clube do Porto. E teremos aqui 3 jogadores emprestados do Futebol Clube do Porto, não porque o Futebol Clube do Porto tenha pedido ao Vitória para meter 3 jogadores no plantel, mas porque a nossa equipa técnica entendeu que para nós podermos continuar a ter a ambição de conseguir um lugar europeu, deveríamos reforçar a equipa. E, portanto, em função disso, identificaram um conjunto de jogadores ou possibilidades de fazer o reforço do plantel com este objetivo. E estes 3 faziam parte dessa lista? Esses 3 faziam parte dessa lista. E, portanto, esses 3 jogadores, vamos ver, é o Vitória que, em conversações com o Porto, coloca em cima da mesa o empréstimo de 3 jogadores que custam 500.000 euros. Que custam mais de 500.000 euros ao Futebol Clube do Porto e que a nós não nos custam nada. E, portanto, se quiser fazer outras contas e se quiser juntar aos 2,9 milhões de euros mais meio milhão de euros, vai ver que o negócio económico que está aqui em causa do Hernani quase que se aproxima ou aproxima dos 5 milhões de euros. E, portanto, isto é o valor do negócio económico analisado desta forma. Se me perguntar, que é a curiosidade dos vitorianos e que é importante esclarecer, porque também existe aí algum ruído de quem gosta de fazer assim umas contas a correr à mesa do café, porque se tivessem a responsabilidade suficiente e a calma suficiente para se informarem antes de produzirem opinião, de se pronunciarem e irem ver as contas, porque as contas estão disponíveis, não estão aí para quem quiser vê-las, chegariam à conclusão que
o Vitória, com este negócio, vai encaixar 2,1 milhões de euros. Diretamente. Diretamente. Portanto, o Vitória vai ter uma entrada nos seus cofres, em termos financeiros, um cash flow de 2,1 milhões de euros. Muito embora o negócio, feitas as contas como eu lhe disse, acabei de dizer, representam 5 milhões de euros. Portanto, não entraram 5 milhões de euros. Já nem vamos à questão dos 5 portanto, milhões, Sr. Presidente. Vamos, para quem não está muito habituado a estas questões contabilísticas, explique só esta questão. Porque é que de repente de 2,9 vai para 2,1? Quero que explique só, não é a mim, é quem nos está a ouvir. Porque é preciso pagar comissionamentos, porque os negócios são intermediados pelos respectivos representantes dos atletas, dos jogadores. Neste caso o Dimas. Neste caso o Dimas, sim. E tivemos um custo de aquisição de parte do passe ao empresário que detinha os 30%. Este é um bom negócio financeiro na sua opinião, mas é um mau negócio desportivo? Quero que eu lhe explique porquê. Porquê é que é um mau negócio desportivo? Porque se tem notado um evidente desconforto na massa associativa relativamente ao empréstimo dos 3 jogadores do Porto. Eu acho que a massa associativa se calhar tem razões para estar como é que disse? Desconfortável. Para ter algum desconforto. Se calhar tem razões para ter algum desconforto por não estar de posse de toda a informação. Mas a massa associativa deve ter em conta que o Vitória tem no seu plantel 65% de jogadores portugueses, tem 42% de jogadores que são da formação do Vitória, tem júniores que estão no plantel do Vitória, foram formados dentro de portas, e a massa associativa do Vitória, essa que diz que poderá estar descontente. Isso tem-se percebido. Que poderá estar descontente, e eu estou convencido, muito sinceramente, que é uma minoria. Eu, há bocado, quando lhe falava das opções que tínhamos que tomar ao longo das nossas vidas e ao longo e que tivemos que tomar ao longo do mandato, disse-lhe que em determinados momentos tivemos que fazer coisas que não queríamos. Eu, enquanto Presidente de Vitória, gostava de ter o melhor plantel do mundo e ganhar os campeonatos todos e ir às competições europeias. E, portanto, nós não vendemos os jogadores porque temos prazer em vendê-los. Isto é um absurdo. Eu não consigo perceber como é que é possível que alguém possa entender que existe aqui um prazer por parte da direção e do Presidente em desmanchar as equipas e vender os jogadores. Mas já não estamos a falar na venda do Hernani, estamos a falar na recepção dos 3 jogadores do Futebol Clube do Porto. A recepção dos 3 jogadores do Futebol Clube do Porto. E que imediatamente passaram a jogar. Mas isso são opções técnicas. Os jogadores do futebol... Eu coloco-lhe a questão muito imediatamente em relação a isso para ficarmos esclarecidos. Há alguma cláusula no acordo com o Futebol Clube do Porto que obrigue à utilização dos 3 jogadores? Não, isso é um absurdo. O Vitória nunca aceitaria uma coisa dessas. Isso é um absurdo. Eu já ouvi esses disparates várias vezes. E entristece-me, sinceramente, que as pessoas possam acreditar ou possam fazer passar esse tipo de boatos. O Vitória nunca aceitaria uma situação dessas. O Vitória, é bom que fique claro para os vitorianos que o Vitória é que foi pedir ao Futebol Clube do Porto 3 jogadores emprestados. É bom que fique claro. Foi pedir 3 jogadores emprestados porque a equipa técnica os avalizou e entende que precisa deles. E, portanto, é para nós conseguirmos um melhor resultado esportivo. E, portanto, os vitorianos têm que perceber que nós estamos a fazer aquilo que nos parece a nós e à equipe técnica o melhor para atingirmos os objetivos que nos propusemos. Vamos ver. Podemos não acertar sempre. Pode até não resultar. Mas o interesse que está sempre em cima da mesa, que não haja aqui dúvidas nenhumas, sempre em cima da mesa, enquanto eu estiver no Vitória, é sempre o interesse do Vitória. Sempre o interesse do Vitória. E vou aceitar muito mal, aceito as críticas todas.
Aceito as críticas todas, das decisões que possa ter tomado ou possa vir a tomar, de acharem que não deveria ter sido assim, deveria ter sido assado. Agora, dúvidas quanto à nossa honestidade, à nossa seriedade, ao nosso empenho na defesa dos interesses do Vitória, eu isso não admito e não perdoo nem vou admitir a ninguém. Para ficar claro, Sami, Ivo e Otávio têm jogado com maior ou menor regularidade porque Rui Vitória os quis e porque Rui Vitória os quer pôr a jogar. É assim? O critério é sempre do treinador. Vamos ver. O treinador é para treinar, o presidente é para presidir. Esse é o meu modelo. E este é o meu modelo e é o modelo que eu acredito que tem que imperar. Eu nunca disse, em momento nenhum, aos treinadores que devia jogar o jogador A ou não devia jogar o jogador B. Nunca. A minha interação com a equipa técnica, com os treinadores, é sempre no sentido de construir, de os ajudar e ser um facilitador do trabalho dele. As escolhas técnicas, quem joga e quem não joga, são tarefas da sua exclusiva responsabilidade. E, portanto, se o técnico entende que aqueles são os que estão mais preparados, porque durante a semana foram aqueles que fizeram a demonstrar-nos estar mais preparados e fizeram melhor o trabalho, eu entendo que faça as escolhas deste modo. Portanto, a direção não tem que interferir nisso. Se não está de acordo, no fim da linha, o que poderia era não estar contente com o trabalho do treinador e trocar de treinador. Confirme só relativamente ainda a este dossiê. O Vitória só tem a opção de permanência de compra, neste caso, creio eu, do passe do Sami no final da época, não do Otávio e do Ivo. Não, o Vitória não tem a opção de compra de nenhum dos jogadores que vieram para o Vitória. São emprestados. Foi falado a possibilidade do Sami poder ser negociado, mas não existe nada escrito. Foi falado, não está escrito. Portanto, eu não vou dizer aquilo que não é. Portanto, foi falado de facto, foi conversado, é uma possibilidade, mas se me perguntar, mas está escrito, há um contrato, não existe. Lembra-se de ter dito que era avesso ao empréstimo dos jogadores. Sim, e continuo a dizer que sou. O Vitória, neste momento, tem 5 jogadores emprestados. Claro, mas continuo a dizer que sou. Continuo a dizer que sou. Mas uma coisa é nós sermos por princípio e outra é em cada momento nós percebemos aquilo que são as nossas necessidades e temos que lançar mão de recursos que não temos na altura à nossa disposição. E, portanto, eu vou continuar a ser coerente, a dizer aquilo que disse. O nosso objetivo é, no futuro, não necessitarmos de jogadores, continua a ser avesso, mas isto é fruto das contingências. Mas veja bem, eu não estou a perceber porque é que este sururu. Nós temos um jogador emprestado desde o início da época do Benfica, o Bruno Gaspar, e eu nunca vi ninguém muito zangado com isto. De repente, parece que caiu o Carmo e a Trindade. O que tem valido a pena do ponto de vista desportivo, porventura. O Bruno Gaspar? Sim. Se calhar, mas já tivemos tempo para avaliar se valeu a pena o empréstimo dos 3 jogadores que chegaram? Eu acho que não. Mas pode ser que se calhar alguém tenha capacidades que eu não tenho de fazer essa apreciação assim tão rápida. Sobretudo o treinador parece que lhes viu qualidades, de tal modo que, sim, em relação a isso, que nos solicitou a sua contratação. É que tem essa responsabilidade. Relativamente a esses jogadores que estão... o seguinte, Abel, vamos ver, para todos os efeitos, os jogadores são jogadores de Vitória. Os 3 jogadores que estão aqui... São até ao final da época. São até ao final da época, têm contrato de trabalho com o Vitória, vestem a camisola do Vitória e vão bater-se pelo Vitória, disso eu não tenho a dúvida. Sim, mas o Vitória está a valorizar imensamente o Bruno Gaspar para ele regressar ao Benfica. Não sei se vai regressar. Como é que pode dizer que não vai regressar? Era essa a questão que queria colocar a seguir. Mas está a ver que são esse tipo de pressupostos ou de avaliações a anteriori que eu acho que são precipitadas. E porquê é que não coloca a possibilidade de Bruno Gaspar estar aqui amanhã a ficar aqui a definitivo e partilharmos um passo com o Benfica? Porque não? É uma possibilidade. E isso é bom ou é mau para o Vitória? Isso é bom para aquilo que eu pretendia, era chegar precisamente aí. É bom para o Vitória se conseguirmos conciliar 2 coisas. Equilibrar as nossas contas e, ao mesmo tempo, irmos progressivamente reforçando a nossa competência e a nossa capacidade esportiva. E isso tem que ser feito gradualmente e paulatinamente. Não se faz de um dia para o outro. Eu pensei que havia gente que tinha milhões, que ia trazer milhões para nós resolvermos o problema do Vitória.
Estava convencidíssimo. Enganei-me. Os milhões ainda não apareceram e continuam a não aparecer. E os milhões que têm aparecido têm sido à custa do trabalho que eu tenho feito, eu e as pessoas que estão comigo, valorizando os jogadores, e temos deixado sair esses mesmos jogadores quando não podemos mais aguentá-los por força da pressão que temos, da tesouraria e das dívidas e dos compromissos que assumimos. Eu acho que isso é tão fácil, isto é tão simples, eu não entendo como é que as pessoas não entendem isto. Nós só temos que vender os jogadores quando já não os podemos reter mais. Porque se nós os pudermos reter e eles serem valorizados ainda mais, eles vão render muito mais. Quando o pudermos fazer, vamos fazê-lo. Para já ainda não somos capazes de os fazer e temos que ter esta humildade de todos, o Presidente e os vitorianos e as vitorianas, ter a humildade de perceber que estamos a caminhar. Já depreendi, portanto, que o Vitória vai tentar negociar com o Benfica a continuidade do Bruno Gaspar. E relativamente ao Jonathan Alves... Vai tentar negociar com todos a continuidade daqueles que nós, do nosso ponto de vista e do ponto de vista do nosso scouting, dos nossos técnicos, forem interessantes e tiverem... margem de progressão. Sim. Para poderem dar um retorno desportivo e financeiro ao Vitória. E o Bruno Gaspar é claramente um caso desse. E o Jonathan Alves? Vai valer a pena fazer esse esforço? Ou é ainda muito prematuro falar sobre isso? É muito prematuro. O Jonathan Alves teve um percalço, lesão, com uma reincidência e, portanto, não nos permitiu ter a avaliação que queríamos ter, não nos permitiu... dar-lhe a montra que era importante que lhe dessemos e, portanto, é um assunto que ainda nos merece algumas reservas neste momento. Sr. Presidente, eu creio que nós só temos 2 minutos disponíveis para terminarmos esta primeira fase da nossa conversa e como a próxima questão, eu não lhe vou dar uma dica, mas a próxima questão vai ocupar-nos muito tempo, ou algum tempo, vamos deixá-la para a segunda hora. Muito obrigado. E a questão que lhe coloco imediatamente neste reatamento da nossa conversa é esta. André já está vendido ao Porto? Não, o André não está vendido a ninguém. O André tem contrato com o Vitória e é jogador de Vitória, não está vendido a clube nenhum, nem ao Futebol Clube do Porto, nem a qualquer outro clube. Reformulo a pergunta. Há um princípio de acordo com o Porto para a transferência do André? Não, nem pode haver. O André é jogador... Não há pelo escrito. Pode não haver por escrito, mas... Vamos ver se eu clarifico aqui algumas questões. Quem decide para onde vai um jogador é o próprio jogador. O jogador é que decidirá, seja o André, seja outro jogador qualquer, é que decide para onde quer ir. Se quer ir ou se não quer ir. Se quer sair do Vitória, ou de um clube, neste caso do Vitória, ou não. Não adianta de nada ao Vitória fazer acordos com quem quer que seja se, no fim do dia, o jogador é que não está de acordo e que não quer ir para o Clube A de Portugal porque quer ir para o Clube B de Inglaterra ou para o Clube C de Itália. O André não quis ir para o Dinamo de Zagreb? Não é possível. Deixe-me esclarecer. Não é possível. Isso que dizem não faz sentido nenhum. Não é possível existir um acordo entre o Vitória e outro clube que possa determinar ou condicionar a vontade do jogador. Isso não é possível. Pois, mas neste caso toda a gente acredita que o André quer ir para o Porto. Bom, mas isso aí vai dar naquilo que eu estava a dizer exatamente. Quem determina, no fim do dia, para onde o jogador vai, é o próprio jogador. Se o André quiser ir para o Clube A ou para o Clube B, ele é que vai decidir, não é o Vitória. Agora, eu não sei se o André quer ir para o Futebol Clube do Porto, eu não sei se o Abel já falou com ele, e eu sobre esse assunto não falei nem falarei, porque o André tem que estar com a cabeça no Vitória. Agora, o que eu posso dizer é que o André tem mercado em clubes ingleses, tem mercado em clubes italianos e, portanto, eu não sei o que é que irá acontecer em junho. Há uma coisa que eu sei, quase de certeza, é que o Vitória não vai ter capacidade para segurar o André no final da temporada, porque a cláusula de rescisão é suficientemente baixa para que um clube com uma dimensão europeia o possa vir aqui buscar e que pague o valor da cláusula. Nesta altura está então a desmentir de forma categórica que já haja um acordo entre o Vitória e o Porto para a transferência do André. Claro, obviamente. Desmente de forma categórica. De forma categórica. Não é possível fazer esses acordos. Não é possível. O André irá pouco. Vamos ver, se nós admitirmos, vamos por partes. Se nós admitirmos que o André é um jogador que, se estamos a falar dele, significa que ele tem valor e que, portanto, que faz todo o sentido e que é possível que ele, no fim da época, saia do clube. Se nós admitirmos isto,
só podemos chegar à conclusão que o André, se quiser ir para fora, sair do Vitória, terá que arranjar um clube que paga cláusula. E o Vitória nada pode fazer contra isso. Porque é que a cláusula... Não faz sentido nenhum o Vitória fazer um acordo com quem quer que seja. Quem tem que fazer um acordo, se é que faz sentido que isso se faça, seria o próprio jogador, com algum clube. Sim, mas com o aval do Vitória, porque... Não tem que ter aval do Vitória. Se a cláusula for paga, obviamente. Claro. E então a questão é esta. Porquê é que a cláusula é tão baixa? 1,5 milhão de euros. Quer explicar? Porque o André foi contratado por mim, no início do mandato. E quando o André veio, foi-me apresentado e o André era um desconhecido. Portanto, era uma aposta. E uma das condições para contratar o André era que existisse uma cláusula de 1,5 milhão. E eu deixo-me dizer-lhe, Abel, quando eu contratei o André, se passado um mês me surgisse um clube a dar 1,5 milhão pelo André, eu tinha-o vendido. Porque 1,5 milhão naquela altura era muito dinheiro. E fazia muita falta ao Vitória. O que é certo é que os factos eram aqueles à data. Hoje são outros. O André, felizmente, para nós e para ele, para nós pelo retorno desportivo que nos deu, para ele pela valorização da sua carreira, foi um jogador que foi crescendo e que foi excedendo até as expectativas e que foi evoluindo. E hoje diz assim, bom, mas isto é uma cláusula muito baixa. Pois é, hoje é uma cláusula muito baixa, mas quando ele entrou, ninguém conhecia o André e, portanto, é fácil hoje dizer que nós até avaliámos mal. Mas também avaliámos mal porque é que a cláusula não foi aumentada. Já lhe explico, mas também avaliámos mal quando alguns se apressaram a dizer, quando fomos contratar o Traoré à Austrália, que tínhamos ido contratar um canguru. Fazendo um bocado de chacota das decisões que estávamos a tomar. Sim. Mas no momento em que nós tivemos que o transferir, já caiu o Carmo e a Trindade, porque afinal era o melhor defesa do campeonato português. Afinal tínhamos decidido bem. Portanto, o que eu peço às pessoas é que depositem confiança no trabalho que se está a fazer. E agora, falando ainda do Traoré, para clarificar isto de uma forma... Do André. Não, já vou ao André, vou terminar uma vez que falei do Traoré. O Traoré decidiu vir para o Vitória e tinha propostas para ir ganhar 4 ou 5 vezes mais de outros clubes da Europa. E preferiu vir para o Vitória, precisamente pela convicção que tinha ele e o empresário de que o Vitória era o clube adequado para ele entrar no mercado europeu, para se mostrar e para progredir. Portanto, vamos ver, há aqui algo que não deve ser desvalorizado, que é a forma como nós já somos vistos de fora para dentro. E isso, para nós, é vantajoso, porque os jogadores querem vir para o Vitória. Os jogadores hoje não querem ir para outros clubes que supostamente até são vistos como sendo clubes maiores, preferem vir para o Vitória porque é um clube que lhes dá a oportunidade. E nós, como não somos sérios, assumimos sempre um compromisso com os jogadores, que é que dentro de determinados parâmetros nós não impedimos ninguém que saia. Nem é possível impedir, para ser verdadeiro. Porque o Traoré, quando recebe uma proposta do Basileia para ir ganhar 600 mil euros ou quase 1 milhão de euros neto, não importa agora, não quero precisar, mas estou-lhe a falar de muito dinheiro líquido, e eu pergunto-lhe como é que nós conseguimos reter um jogador destes no balneário com a cabeça para jogar no Vitória, se lhe dissermos assim, pois tu vieste para aqui para jogar, vieste ganhar muito menos, deste-nos uma competência desportiva que nós não tínhamos e agora tu tens uma proposta para ganhar uma fortuna, mas nós não te deixámos sair. E juntou-se nós somos um clube sério, sabe? É por isso que hoje os jogadores querem vir para o Vitória. E nesse caso juntou-se a fome à vontade de comer, porque o Vitória também precisava de um encaixe financeiro em janeiro. E o Vitória precisava de um encaixe financeiro, enquanto precisar de encaixes financeiros vai ter que continuar a apostar nesta estratégia. Quando deixar de precisar de encaixes financeiros, vai fazer um upgrade, vai fazer um salto de degrau. Vai passar para um degrau diferente. Mas esta é que é a nossa realidade, Bel. Portanto, admite que o valor porque foi transferido o Traoré para si, dadas essas contingências, foi o possível? Não foi o possível. Foi um bom negócio para a Vitória, não tenho dúvidas. Nós tínhamos vários interessados no Traoré e a melhor proposta que recebemos para o Traoré foi a proposta que nós aceitámos e foi o negócio que fizemos com o Basileia. E foi também muito bom, uma proposta muito boa para o Traoré. Mas, Abel, eu não fui já à questão do André, já vou atrás, mas deixe-me dizer-lhe, hoje o Vitória tem um modelo de governação, de
que quer passar para fora uma ideia clara de responsabilidade e de honestidade e de transparência. É assim que nós queremos ser lidos de fora, porque é neste modelo que acreditamos. Nós, em 3 anos, fizemos, desculpe-me eu dizer-lhe isto, mas nós em 3 anos ultrapassamos quase todas as marcas que o Vitória conseguiu em 90 anos de história. Ganhámos uma taça, fizemos o melhor resultado numa competição europeia, fizemos as maiores transferências, fizemos o melhor resultado numa primeira volta. Em 3 anos batemos todas essas marcas que o Vitória, em 90 anos de história, nunca conseguiu. E o que eu digo é assim... O senhor sabe melhor do que eu que o futebol é ontem, é o resultado de mas já lá vamos. Eu sei que a natureza do homem é assim mesmo. Exatamente. O que fica é o último minuto. Se nós estivermos a ganhar e empatarmos no último minuto, já sabemos que vamos sair muito, muito zangados e tristes. Claro que é justo a sua parte recordar isso, mas tenho de convir que para os associados, enfim... Abel, já ouviram isso várias vezes. Não, Abel, tenho que convir que a minha obrigação é saber que isto é assim. Que no futebol e na vida o que fica são os últimos registros. Isso eu sei, mas tenho a obrigação e a responsabilidade de dizer às pessoas dizer-lhes que já sei que é assim, mas recordar-lhes o que se fez, para que eles tenham um orgulho naquilo que se fez e acreditarem naquilo que se está a fazer e confiarem nas pessoas que estão a trabalhar. Porquê? Porque embora tenha ficado no último minuto um mau registro, que façam o exercício de olhar para trás e digam assim, pois, há um mau registro, mas há um trabalho muito bom que está a ser feito e se nós se deu resultados e acreditamos no modelo, vamos continuar a dar um voto de confiança a quem está a trabalhar. Muito bem, vamos voltar à questão do André. Porquê é que não foi possível aumentar a cláusula? Não foi possível aumentar a cláusula porque a dada altura, o ano passado, percebemos que o André tinha assumido tal importância no plantel que era importante mantê-lo o mais possível no plantel. E renegociámos o contrato do André. Mas como é bom de ver... Renovou o contrato. O contrato. Mas como é bom de ver, quando estamos sentados à mesa, há 2 partes. Há de um lado o clube e há do outro lado o jogador. E uma das questões que o André de que o André não abdicou e não abriu mão foi de alterar a cláusula. Só renovava se a cláusula se mantivesse no 1,5 milhão. Se mantivesse a cláusula. E nós poderíamos pensar assim, bom, vamos deixar o André sair, porque afinal não queremos que o André possa sair por 1,5 milhão. E ele já teria saído lá atrás. E nós preferimos que o André continuasse o clube, que continuasse a jogar, a trazer-nos competência desportiva e quando chegar o momento dele sair, se chegar esse momento e ele também traga algum retorno financeiro para o Vitória. Eu acho que o que eu acabei de explicar é fácil de entender. Há, portanto, aqui demasiados condicionalismos desde trás que, porventura, vão fazer com que aquele que é considerado o melhor jogador do plantel de Vitória saia por 1,5 milhão de euros. Não há... A história é o que é. A história é o que é. Mas custa-lhe isso? Não me custa nada. Não me custa absolutamente nada. Fizemos um negócio do Hernani, ninguém estava a contar que tivéssemos este encaixe e fizemos-lo. Temos outros jogadores em quem depositámos muita esperança em que possam vir a trazer muitas alegrias aos vitorianos e que também possam trazer dinheiro para os cofres de Vitória. Mas isto é feito assim. Nós não podemos focar-nos nem perdermos-nos num caso isolado. Eu posso dizer-lhe, Abel, que nós aprovámos um orçamento no início desta época e eu, mais uma vez, disse aos vitorianos, atenção que este é um orçamento que comporta grande risco, porque nós temos que pagar todos os anos 2 milhões de dívida que herdamos, porque alguém andou a querer fazer sonhar os sócios e a comprar Ferraris e a contrair dívida nos bancos. E nós estamos a fazer o contrário. Estamos a pagar a dívida e estamos a dizer às pessoas que os Ferraris só se podem comprar quando existir condições para comprar Ferraris. E, portanto, eu no início da época disse, mais uma vez, com toda a prudência, às pessoas que estávamos a começar um trabalho com um orçamento que tinha logo à partida um déficit. Um déficit de 2 milhões de euros para pagar passivo e um déficit estrutural, que era o risco que nós estávamos a assumir.
E, portanto, que tínhamos que fazer vendas. Para Nós em janeiro, para cobrir esse déficit, cerca de 3 milhões de euros. Nós em janeiro, considerando o André Santos, que já foi feito em agosto, o negócio do André Santos, o negócio do Traoré, do Difende e do Hernani, conseguimos um valor líquido de encaixe, não de negócio, se falarmos do valor económico é um valor muito superior, mas vamos conseguir, vou dizer assim, um lucro, para as pessoas perceberem, de 3.560.000 euros. Ou seja, o que é que nós conseguimos? Conseguimos pagar o déficit que trazíamos, portanto já podemos dormir um bocado descansados, porque ainda sobra aqui um bocadinho que vai servir para financiar um bocado já da próxima época. Conseguimos fazer um ajuste no mês de janeiro, relativamente ao custo que tínhamos no plantel. Tínhamos um custo de 3 milhões e meio e agora baixámos para 3 milhões e 100. Já conseguimos baixar 400.000 euros. E eu estou a falar nisto tudo para dizer que a componente desportiva é a mais importante. Mas não pode estar de forma nenhuma desgarrada da componente financeira. E estas transferências que fizemos, por muito que me custe a mim e por muito que custe aos vitorianos, tinham que ser feitas. Estas ou outras. E, portanto, o que nós fizemos é um sinal de sucesso. Nós fomos competentes, fomos capazes de, em janeiro, já termos resolvido o problema do déficit estrutural que tínhamos. E sendo o que é assim, que isso quer dizer? Quer dizer que só se vai ver na obrigação de vender o André no final da época? Quer dizer que agora, a partir de agora, nós podemos ter um bocado mais de fôlego para voltar a pensar, para podermos já ter um bocado mais de espaço, mais de tempo para as próximas transferências. Só precisa de vender o André no final da época, porque vai ser inevitável. Não precisa, neste momento, para finalizar a época, não precisamos de vender mais ninguém. Mas já se percebeu ninguém. Que será inevitável o André? É inevitável o André, na minha leitura. Sim. A menos que o André queira continuar no Vitória. Não por esse motivo. Simplesmente porque tenho uma cláusula de 1,5 e simplesmente porque eu tenho recebido muitos contactos muito fácil de ser batida. De clubes grandes, internacionais, dizendo-me, Presidente, nós queríamos contratar o André. Portanto, é por aí que eu digo que vai ser muito difícil manter o André. Não porque ele seja necessário fazer uma transferência para equilibrar as contas. Por este motivo. Já outros será mais fácil, dada esta realidade de que me está a falar. Não entendo a questão. Há outros jogadores potencialmente vendáveis, será mais fácil mantê-los no final da época. Sim. É isso? Sim. Ou então vendê-los num momento mais que nos seja na nossa... Mais rentável. Mais rentável, sim. É verdade que o Vitória vai ter de pagar uma multa à FIFA pela transferência do Mazu? Não, isso não é verdade. É verdade que existe um processo que foi movido no qual foi condenado o Mazu. O Mazu, o jogador, é que foi condenado. E, de acordo com os regulamentos da FIFA, existe uma obrigação de responsabilidade solidária por parte do clube que contrata o jogador que faz uma rescisão anterior. O processo não está decidido, há uma condenação, há uma contestação que está a ser preparada por parte do Vitória e por parte do jogador, portanto o processo ainda está a correr, ainda ninguém pode dizer exatamente como é que ele vai terminar, mas o que é bom que fique claro... Está a contestar o quê? Se não tem nada a ver com o assunto. Está a contestar... Não, porque segundo os regulamentos da FIFA, há a presunção de que há interesse numa rescisão pelo clube que contrata o jogador que rescindiu. E, portanto, portanto, não é preciso que se prove. Não é preciso que se prove. Portanto, quando há um jogador que rescinde um contrato e não consegue clarificar que houve justa causa na rescisão, não consegue clarificá-lo, o clube que o contrata a seguir fica automaticamente responsável pelo pagamento da condenação se o jogador não o fizer. Portanto, mas é bom que fique claro que quem está condenado é o Mazu e não é o Vitória. E a minha convicção, pelo que conheço do processo, ele está na mão dos advogados e tem questões técnicas de direito de alguma complexidade, mas a minha convicção é de que o jogador vai conseguir facilmente demonstrar que rescindiu o contrato com justa causa e, portanto, o Vitória não terá qualquer
responsabilidade neste processo. E, portanto, também não é verdade que o Vitória esteja impedido de inscrever jogadores pela FIFA? Não sei quem é que disse isso. O Vitória que uma coisa poderia levar à outra. Não sei se isso está escrito em algum lado, se tiver um absurdo. Isso não faz sentido nenhum. Mas porquê? Por causa do processo do Masu? Sim. Não, isso não faz sentido nenhum. Para terminarmos esta questão do ponto de vista desportivo, o Rui Vitória tem contrato para lá desta temporada? Sim. Por si continua? Por mim continua. Ou depende do desfecho desta época? O Rui Vitória é uma escolha minha. O Rui Vitória, no fim da época anterior, viu lenços brancos no estádio. Eu próprio ouvi coisas desagradáveis no estádio. E nem por isso deixei de acreditar que nós temos que tomar decisões com a cabeça fria. E hoje o Rui Vitória é exatamente o mesmo treinador que no passado recente teve alguma contestação e em dezembro estava a liderar uma equipa que estava no segundo lugar ou no terceiro lugar, a dar as alegrias aos vitorianos e, portanto, já era o melhor treinador do mundo. E eu até fui criticado porque me perguntaram o que é que eu faria se o Benfica viesse contratar o Rui Vitória. Portanto, o Rui Vitória passou de repente de contestado a superestrela que até já ia ser contratado pelo Benfica. Portanto, eu estas coisas já vou estando habituado. E de repente já passou a contestado outra vez. E de repente passa outra vez a ser contestado. E, portanto, eu não posso andar aqui um bocado com uma velha a história do velho, do menino e do burro, que cada vez que é criticado vai para cima do burro ou vai para baixo do burro. Eu tenho que decidir de cabeça fria, aconselhar-me com quem tem que me aconselhar, com as pessoas que estão comigo na direção, e às vezes não é fácil. É muito mais fácil ser populista, como alguns são nas então, análises que façam. Muito bem, e a questão que eu lhe coloco então é muito simples. Há um compromisso assumido de luta por um lugar nas competições europeias e se esse compromisso for falhado no final da época? Não vem mal nenhum ao mundo. Não altera absolutamente nada do que está a dizer? Nada, absolutamente nada. Se o Rui Vitória quiser continuar, continua. O Rui Vitória tem contrato. O Rui Vitória tem contrato connosco. Portanto, podemos, por outro motivo, discutir a continuidade do Rui Vitória, mas não há de ser com certeza por falhar o objetivo das competições europeias, simplesmente porque eu tenho a certeza que o Rui Vitória é um homem sério, competente, eu vejo o trabalho que ele faz, ele é apreciado por quem tem capacidade para analisar o trabalho que ele faz. Não está desiludido com esta segunda volta? Não, porque é que havia de estar desiludido? Porque o Vitória só ganhou um jogo. Não estou desiludido, não. O futebol é assim. Vamos ver. As equipas que estão a lutar pelo campeonato não tiveram resultados desastrosos nos últimos jogos. Mas não me diga que não chegou a alimentar outras expectativas. O Benfica não perdeu... O Vitória andou no segundo, terceiro, quarto lugar, alimentou outras expectativas. Nunca alimentei outras expectativas. Andei feliz, sempre feliz, enquanto que fomos conseguindo ter bons resultados. E agora anda menos feliz. Desejava e sonhava que com um segundo lugar, um terceiro lugar, como continuo Mas agora anda menos feliz. A sonhar. Ando menos agradado, é óbvio, porque não é bom estar em cima e descer. Mas isso não pode nem nunca me tira a capacidade de ser racional. Não me tira a capacidade de ser racional. Eu vou-lhe perguntar muito sinceramente, Bel, isto que eu vou dizer, se calhar vou ser muito criticado. E eu vou-lhe perguntar, porquê é que o Vitória tem a obrigação de estar nos 5 primeiros lugares? Porquê? Está a perguntar-me a mim? Estou a perguntar. Estou a fazer uma pergunta retórica. Porquê é que tem? Porquê? Porque tem a maior massa associativa? É verdade, tem. Até tem a 4ª maior assistência nos Estados. Tem mais do que o Sporting Clube de Braga. E porquê? E isso significa que temos o melhor plantel? Significa que temos mais dinheiro para comprar o melhor plantel? Ou temos menos e temos que ter gente mais competente e temos que ter sócios que tenham a capacidade de perceber isso? E ter um bocado mais de paciência de nos dar espaço para que fazermos o caminho. É a relação de grandeza. Abel, a grandeza ninguém nos retira. Eu já tenho dito isto. Nós podemos, porventura, não ter a escala para ser o maior clube português, mas podemos vir a ser o melhor. Agora, precisamos de tempo para vir a ser o melhor. E isso não significa que, de um dia para o outro, vamos achar que temos obrigação de ganhar campeonatos. Não temos obrigação, temos a obrigação de fazer o melhor. E eu continuo a perguntar, porquê é que nós temos a obrigação, ou porquê é que alguém acha que nós temos condições, e por isso temos a obrigação de ter um lugar europeu?
Porquê? Para que as coisas eu vou-lhe dizer, eventualmente sejam mais consentâneas com o que se passa fora do as lógicas do futebol hoje são muito diferentes e deixe-me dizer-lhe, pode avizinhar-se, pode aproximar-se, no curto prazo, realidades muito complicadas, que é o fim da possibilidade de existirem participações económicas em jogadores e a proibição dos fundos. O que significa que podemos vir a assistir a investimentos avultados em clubes que nem massas associativas têm. Clubes que são meros projetos económicos, meras empresas, e que de repente têm equipas que muito apetrechadas, com jogadores que porventura custam milhões a quem investe nesses clubes, e nós temos exemplos destes. Eu pergunto-lhe, porquê é que o Estoril, que tem a dimensão social que nós conhecemos, porquê é que o Estoril tem a competência desportiva que tem? Porque se associou a uma empresa. Porque tem uma alavancagem financeira e é um projeto empresarial. E é bom que os sócios, que os vitorianos tenham isso. Uma coisa é nós termos orgulho na nossa dimensão social. Isso nós temos que nos orgulhar. E temos que perspectivar-nos noutras dimensões. Não podemos ser redutores ao ponto de acharmos que, porque temos esta realidade de que muito nos orgulha, temos a obrigação de uma forma automática, não temos que trabalhar, Abel. E é isso que nós estamos a fazer. E a nossa missão é essa. Agora, não se faz de um ano para o outro. E eu posso dizer-lhe que se continuarmos a fazer o que estamos a fazer, no próximo mandato, aí sim, se conseguimos consertar, conseguimos um equilíbrio económico e financeiro, e se conseguimos fazer o caminho que queremos fazer, aí nessa altura, sim, nós temos competência e temos condições para poder já lá vamos relativamente a isso. Mas ainda em relação a esta temporada, o Vitória tem ou não neste momento a obrigação de apurar-se para as competições europeias? Não tenho obrigação nenhuma. Porque é que tenho obrigação? Pelo percurso que já deixou para trás. Não seria uma frustração imensa? Claro. Se não conseguirmos, será uma frustração muito grande. Mas daí a dizer que é uma obrigação, eu não sei porque é que é uma obrigação. Porque é que é uma obrigação? A obrigação é que os técnicos e os jogadores façam que façam o máximo que estiver ao seu alcance. Porque vamos lá, vamos entender o seguinte: nós não jogamos sozinhos. Do outro lado tem uma equipa. Tem uma equipa que tem objetivos, algumas, se calhar maiores ambições do que nós, ou objetivos já traçados maiores que os nossos. Temos outros que não querem descer de divisão. E, portanto, nós não jogamos sozinhos. Se jogássemos sozinhos era fácil, íamos ser campeões. Portanto, e é bom que tenhamos sempre conta de que esta é a realidade do futebol. Mas admito que foram criadas iluões. Quero-me fazer outra pergunta. Há pouco falou nisso. Foi a melhor primeira volta de sempre. Foram criadas ilusões. Foram criadas expectativas. Foram criadas expectativas. Algumas ilusões até. Quero-me fazer outra pergunta. Quero-me perguntar se acha que nós temos um plantel com competência para termos um lugar europeu. Claro que acho. Já disse isso publicamente. Já estabelecemos esse compromisso com a equipe técnica. Mas não tinha para lutar pelo terceiro lugar ou quarto? Ou ainda tem? Pelo quarto? No mínimo. E eu lá atrás achava que sim. Lá atrás achava que tanta certeza. Lá atrás achava que sim. Agora, nós temos que ser lúcidos, nós temos que ir olhando para a tabela classificativa e para dentro dizer assim, nós temos a obrigação de continuar a lutar pelo terceiro lugar, ou pelo quarto lugar, ou por um lugar europeu. Temos essa obrigação. E essa é a exigência que eu ponho dentro de portas. Isso não tenha dúvidas. Agora, querer virar isto ao contrário e dizer que isto que é uma obrigação, que é praticamente obrigatório e que se não for conseguido é quase como uma prova de fogo e significa que há um insucesso. Mas é importante até do ponto de vista financeiro. Claro, é óbvio. É por isso é que, por ser importante também do ponto de vista financeiro e do ponto de vista desportivo, vamos ver. E do ponto de vista social. E do ponto de vista social, sob todos os pontos de vista é importante e por isso continuo a dizer, vamos ver se eu sou claro nisto. Por isso é que nós continuamos a manter exatamente essa exigência dentro de portas. Agora, o que eu não aceito é que me coloquem aqui uma espécie de espada no pescoço, dizendo assim, se não conseguirem a Liga Europa, significa que foram incompetentes. Vamos ver, eu continuo a dizer, nós não jogamos sozinhos. Nós temos azares, há lesões. Nós temos, ainda há bocado me falou do Jonathan Alves. O Jonathan Alves era uma aposta nossa em termos de reforço do nosso poder atacante. Tem estado lesionado. Quer dizer, há contingências, há circunstâncias que escapam ao nosso controle. E, portanto, eu acho que nós temos que colocar esta exigência dentro de portas, temos que ter esta ambição
Agora, quererem obrigar-me a dizer que o que vai acontecer no fim é isto, é só se eu perder o juízo é que eu o farei. Vamos falar da consolidação financeira, que é também uma pedra de toque, inevitavelmente, num clube que encontrou com muitas dificuldades. Porquê é que acha que ainda há gente a duvidar dos números que têm sido apresentados relativamente ao passivo? Não sei. Sinceramente não lhe sei dizer. As contas são apresentadas nas Assembleias Gerais, estão disponíveis para os sócios as consultarem e, portanto, não sei porque é que há pessoas que ainda não perceberam as contas que são apresentadas. Elas são apresentadas, elas são validadas pelo revisor de contas, são transparentes. O passivo do clube nesta altura situa-se nos 12 milhões de euros? Quer que eu faça um juízo de... É isso? Como diz? O passivo do clube nesta altura situa-se nos 12 milhões de euros. Cerca de 12, mais coisa, menos próximo coisa. 12 milhões por aí, sim. E, portanto, isto significa um grande trabalho. Um grande trabalho. É. Significa um sucesso imenso. Significa que nós renegociámos uma dívida de 24 milhões para pagar em 10 anos, portanto, 12 milhões teriam que ser pagos em 5 e nós pagámos em 3. Portanto, isto é real, é assim. É. Como é que estão as contas da SAD? São equilibradas, saudáveis. A SAD, portanto, está a ser bem sucedida. A SAD está a ser bem sucedida. É a SAD que permite ao clube pagar a dívida, porque é a SAD que gera valor, que por essa via, gerando valor, paga suprimentos. Vou-lhe dizer de outra forma. Quando diz equilibradas, significa que não tem passivo neste momento? Não, passivo tem, porque o Vitória ficou com um crédito muito grande. O Vitória Clube, vamos ver. O clube ficou com um crédito muito grande na SAD. Quando vendeu, entre aspas, ou passou o seu plantel para a SAD. Portanto, é claro que a SAD tem passivo. E, controlado. Portanto, e controlada, é óbvio. E óbvio, controladíssimo. E por estar a pagar este passivo, por estar a pagar esta dívida ao clube, é que permite ao clube ir pagando a dívida que o clube tem. Quando há pouco o senhor, na nossa conversa, disse, numa indireta, que havia gente que, pelos vistos, estava disponível. Mas, Abel, para deixa-me clarificar, desculpe lá, deixa-me só... Relativamente a esta questão do passivo. Deixa-me só recuar aqui uma coisa, deixa-me só recuar aqui um bocado. Nós estamos a falar de um Vitória que tem 6,5 a 7 milhões de receitas operacionais, não tem mais. Certo? Portanto, isto é o que o Vitória é capaz de gerar por ano. 7 milhões é uma perspectiva muito otimista. Portanto, eu diria que o mais realista são 6 milhões e meio de euros. Agora, veja, se tirar a estes 6 milhões e meio de euros, tirar 2 milhões de dívida, fica com 4 milhões e meio. Fica com 4 milhões e meio. Agora vai-lhe tirar tudo o que tem a ver com custos de organização de jogos, com os custos administrativos, colaboradores, funcionários, e vai chegar à conclusão que nos sobram 3,1 milhões de euros para pagar duas equipas, a equipa A e a equipa B. Duas equipas. E agora, com estas duas equipas e com este orçamento, o Vitória tem estado a bater-se de igual para igual com todas as outras equipas. E eu garanto-lhe que, muito provavelmente, quase todas as outras equipas têm no seu plantel A orçamentos superiores àquele que nós gastamos no nosso plantel A. Portanto, significa que nós estamos a ser muito competentes. Estamos a gerir muito bem e estamos a conseguir fazer com muito pouco mais o que os outros fazem com mais do que nós temos. Esta é que é a realidade. A realidade que o Vitória tem é esta, não tem outra. E os vitorianos têm que perceber que não podem abdicar do orgulho que têm em ser vitorianos, o orgulho que têm em pertencer a este clube com esta dimensão social. Mas existe depois uma outra dimensão, que é a dimensão da realidade. E a realidade que nós temos é esta. E enquanto que nós não conseguirmos passar para outra, e estamos perto de o conseguir, enquanto não conseguimos passar para outra, não vale a pena virem dizer-me que eu que vendeu o A ou vendeu o B. Eu vou continuar a vender. Mas isso podem ter a certeza. Sim, mas isso toda a gente sabe que o Vitória é por natureza um clube vendedor, não é? E aliás, todos os clubes portugueses esta natureza não é por uma questão de vocação, é por necessidade. Sim. Quando há pouco disse, numa indireta, que havia gente que, pelos vistos, estava disponível a injetar milhões,
no clube. Deixe-me colocar-lhe esta questão. Que papel é que tem tido o acionista maioritário da SAD, Mário Ferreira? Tem-nos dado a estabilidade suficiente para o projeto que está a decorrer, tem sido gerido com estabilidade. Foi capaz de subscrever a maior parte do capital, porque quando foi criada a SAD, nós só tínhamos 100 mil euros subscritos por sócios e precisávamos subscrever 1 milhão. E eu vejo por aí algumas vozes críticas de vez em quando de que alguém veio aqui e comprou a SAD por 800 mil euros, mas o que é certo é que ninguém apareceu com 800 mil euros para completar o capital social, para constituir a SAD, instrumento necessário, e eu tive a preocupação de explicar à exaustão que era um instrumento, uma ferramenta necessária para nós termos sucesso no percurso que fizemos, e está demonstrado que o tivemos. E, portanto, o Mário Ferreira teve esta função. Foi a função de ser um parceiro que acreditou em nós. E agora, nós explicámos do projeto e ele acreditou no projeto. Mais do que, se calhar, muitos que dizem que têm capacidade para comprar, ou poderiam ter comprado ou investido na SAD, mas se calhar andavam distraídos e que criticam o trabalho que tem estado a ser feito, criticam, se calhar, o facto de nós termos um sócio maioritário, mas o que é certo é que eles na altura própria não apareceram. Na altura própria em que nós precisávamos dele, e eu pedi ajuda à exaustão. Eu pedi ajuda para ir fazer um empréstimo. Eu pedi que subscrevessem capital e não o fizeram. E, portanto, vamos ver. Isto é um bocado uma realidade que eu gosto pouco de me lembrar. Mas esta é a nossa dimensão. Vamos ver. Esta foi a nossa dimensão lá atrás. Lá atrás não acreditaram. Hoje, alguns criticam. Qual é o papel do sócio maioritário? Teve esta função de subscrever o capital que era necessário para constituir a SAD. É uma pessoa que tem acompanhado o projeto, está entusiasmado com o projeto que vê. E tem colaborado do ponto de vista financeiro, pontualmente? Depois dessa aposta... Pontualmente tem colaborado do ponto de vista financeiro, mas vamos ver que eu quero clarificar aqui o seguinte. O papel do Mário Ferreira não é, por opção nossa, não significa isto dizer que ele não o pudesse fazer, porque tem recursos suficientes para o fazer, se o quisesse. O papel dele não é injetar milhões no Vitória. Eu não quero isso. O Vitória tem que fazer o percurso e o caminho que tem que fazer com os seus recursos. É isso que tem que fazer de uma forma natural, não de uma forma artificial. Porque se o fizer de uma forma natural, nós estamos a construir um projeto verdadeiro. Um projeto com adesão à realidade. Não é a tirar dinheiro para cima do problema para o resolver. Íamos criar outro problema, como alguém já fez no passado. E, portanto, o papel do Mário Ferreira é um bocado este. Dá-nos um bocado a segurança de, se não tivéssemos feito os negócios, muito provavelmente o Mário Ferreira poderia estar disponível para nos ajudar aqui do ponto de vista financeiro. Felizmente não tem sido preciso de uma forma tão premente. Mas está previsto algum aumento de capital? Não, no momento não está, não significa que não se coloque essa possibilidade no futuro, se fizer sentido na lógica deste projeto. Se fizer no sentido, na lógica deste projeto, para fazer crescer o Vitória, colocar-se em cima da mesa, obviamente. Sr. Presidente, vamos falar dos objetivos fundamentais que tem para este próximo mandato, e eu já percebi que nos próximos 3 anos, e esta frase é sua, creio eu, queremos subir um degrau época a época. Eu depreendo daqui, é correto eu depreender que nestes próximos 3 anos a sua ambição é chegar à Liga dos Campeões? Não, a minha ambição, puramente para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A minha ambição nestes próximos 3 anos é construir um Vitória de excelência. Um Vitória que seja capaz de ser o melhor em tudo o que fizer. Sim, o que é que isso significa? Significa que tem que ser o melhor a recrutar, o melhor a formar, tem que, logo que possa e está a começar a poder deixar de se preocupar com questões mais da sobrevivência, poder ter um papel mais interventivo no seu papel de responsabilidade social. E se for fazendo isso, se for mais competente em tudo o que fizer, se for capaz também de iniciar outras atividades económicas que contribuam para o crescimento do clube. Participação noutros negócios
na lógica e na esfera daquilo que é o Vitória. Vamos com certeza ser capazes de ir crescendo do ponto de vista desportivo. Se nós fizermos este percurso, sermos os melhores nas várias áreas, tudo isto culmina e caminha para quê? Sempre, no final do dia, para ter sucesso desportivo. Mas para chegar objetivamente aí, é essa a sua ambição? A uma Liga dos Campeões? Sim. Claro que essa é a minha ambição. Se dissesse que não era, estaria a mentir. Essa é a minha ambição. Agora pergunta-me se vamos conseguir. Vamos ver, vamos trabalhar para isso. Pode ter a certeza que vamos. E para a definitiva consolidação financeira também, nos próximos 3 anos, é execuível um passivo zero num clube como o Vitória? Não é preciso, quer dizer, nós não temos a obsessão do nem tem necessariamente que ser assim? Não, nem tem que ser necessariamente assim. Temos que reduzir o suficiente para que o custo, os custos financeiros associados a esse passivo não tenham um impacto considerável depois na gestão do projeto desportivo. A partir do momento em que esse peso deixar de ter um impacto significativo, deixa de nos preocupar. Mas ainda temos algum percurso para fazer. Eu julgo que nós ainda precisamos de abater aqui à volta de 7 milhões de euros. São 3 anos para concluir o projeto de construção da academia? Eu espero consegui-lo antes de terminar os 3 anos, mas é dos nossos desejos é terminar a nova Academia do Vitória, dotar o complexo de outras condições. Já agora, para quem não está ainda envolvido no assunto, estamos a falar especificamente de quê? Estamos a falar de transferir tudo que são serviços administrativos e que hoje ocupam espaços no complexo, no edifício da sede, para o estádio. Nós já começámos a fazer obras de adaptação, fizemos parte, fizemos um bocado em função das nossas disponibilidades financeiras, quando reservámos uma parte do orçamento para fazer este investimento. Já vamos tendo aqui um bocado mais de folga, vamos dar continuidade aos trabalhos, portanto vamos transferir tudo o que é serviço administrativo para o estádio e, portanto, vamos ter os serviços da SAD no estádio, vamos permitir criar espaços no estádio para outras valências comerciais que queremos iniciar, noutras áreas de negócio. Na saúde, por exemplo, temos uma parceria para explorar um negócio na área da saúde, reservando, portanto, ou libertando espaço no complexo, para que o complexo seja todo ele dedicado à formação e ao futebol profissional. Quero dizer o quê? Uma cantina, espaços de lazer e de convívio entre os jogadores, dormitórios, espaços para descansar, portanto um espaço onde possa haver uma interação entre aqueles que já estão numa fase mais adiantada, que são os profissionais, daqueles que ainda estão a ser formados, porque esta interação é importante. É importante que os mais jovens comecem a interagir com os mais velhos e comecem também a aprender um bocado com os que estão numa fase mais adiantada da sua carreira. Passa publicidade, é mais ou menos uma réplica do que já acontece em Alcochete, no Seixal, no Olival. Este modelo já existe em muitos clubes. Sim. Eu próprio já visitei. Eu estou a dar os exemplos mais conhecidos. Sim, não visitei já clubes estrangeiros que têm exatamente este modelo. E, portanto, esta é a condição básica de infraestruturas que eu acho que um clube moderno hoje tem que ter. Depois, outros têm, aliás, muitos clubes hoje têm. A diferença vai estar sempre na capacidade humana, na nossa capacidade, na nossa maior competência, para depois potenciar essas infraestruturas. Deixe-me voltar atrás à questão dos jogadores. Eu tenho de lhe confessar que lhe vou colocar esta questão, porque, entretanto, aqui no decurso da nossa conversa, recebi esta informação. O Josué, que marcou o golo do Vitória na última sexta-feira, está esta semana no 11 escolhido pela conceituada Gazzetta dello Sport de Itália. É claramente mais um jogador para o Vitória vender, não é? A curto prazo. Neste momento já não há necessidade de vender. Não há jogadores... Tem cláusula de rescisão? O Josué não tem cláusula de rescisão. E para si isso é mais vantajoso? Não ter? Sim. Claro. Nós, sempre que podemos, não colocamos cláusulas de rescisão nos contratos, porque isso permite-nos libertar o jogador apenas se nos convier. Quando há cláusula de rescisão, ainda que a saída do jogador provoque uma moça considerável em termos desportivos no plantel, nós não temos forma de evitar a sua saída. Então as cláusulas de rescisão são folclore, muitas vezes?
a maior parte das vezes as cláusulas de rescisão são, na minha opinião, muito sinceramente, são uma espécie de folclore. Porque, veja bem, nós transferimos o Paulo Oliveira para o Sporting. Chegou ao Sporting e foi colocada uma cláusula de 45 milhões. E o Hernani é a mesma coisa. E o Hernani, não sei que cláusula terá, não me recordo já, mas não importa. Do género. Não importa, mas não importa. O valor da transferência dos jogadores tem sempre a ver com a vontade do clube que o quer contratar e da disponibilidade financeira do clube que o quer contratar e da capacidade do clube que o deixa sair de o reter. E, portanto, é este equilíbrio que está em jogo. Não é o valor das cláusulas. Se um clube for suficientemente capaz de reter um Paulo Oliveira, vamos ver, um jogador qualquer for suficientemente capaz de reter um jogador até ao limite do que lhe apetecer, porque não precisa de fazer dinheiro, porque é que coloca a cláusula de rescisão? É uma asneira, porque corre o risco de ficar sem jogador. Portanto, o mais sensato é não pôr cláusula de rescisão, porque diz, eu só vendo se quiser. Por outro lado, se quer pôr cláusula de rescisão, para dizer assim, eu só vendo se for por muito dinheiro, quem está de fora percebe, e o clube que quer comprar o jogador faz uma proposta por metade ou por aquilo que é a sua capacidade e muito provavelmente vai conseguir contratar o jogador. Portanto, eu acho que a questão das cláusulas de rescisão, sinceramente, para mim fazem muito pouco sentido. Eu entendo dentro de determinadas lógicas, mas não fazem muito sentido, sinceramente. Neste momento preferia não ter cláusula de rescisão com o André. Neste momento preferia não ter cláusula de rescisão com o André, porque teria outras condições para conversar com ele e muito provavelmente era capaz de o convencer, tenho quase a certeza que era capaz de o convencer de determinados aspectos importantes, que hoje é mais difícil em face desta facilidade que ele tem de sair, porque, vamos ver, se aparecer uma proposta para um clube europeu que permita ao André perspectivar uma carreira com determinada ambição, quem é que é capaz de convencer o André a não partir? É difícil. Estamos quase a terminar. Este será o seu último mandato na presidência do Vitória? Não sei, eu não fecho a porta a nada. Acho que os cidadãos não devem fechar portas a nada, antes que não se devem reduzir. E portanto, eu não vou agora dizer-lhe que vai ser o último mandato. Vou certamente fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazer deste clube um clube maior e colocá-lo no lugar que ele merece, na proporção daquilo que é a sua dimensão social. Isso é que é o meu compromisso. O meu compromisso é esse, é o compromisso que eu assumo com os vitorianos. Daqui a 3 anos as questões, os factos serão outros, a realidade será outra. Veja bem, começámos a falar do André que entrou há 3 anos e hoje estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Portanto, eu não fecho a porta a nada, não digo que será o último mandato, nem que continuarei ou que me recandidatarei, peço desculpa, na altura própria irei analisar. Deixe-me fazer-lhe uma provocaçãozinha. Pode fazer todas, eu aliás gosto que faça, dá uma oportunidade de esclarecer. Há quem diga que está a fazer um género de tirocínio no Vitória para ser candidato à Câmara em 2017. Bel, eu já me começo a rir, eu já me rio desse tipo de... Não tem a ambição de regressar à política? De provocações. Eu já lhe disse que eu não fecho a porta a nada, acho que os cidadãos não devem fechar a porta a nada. Então não é provocação. Só faço... Não, eu acho que nós devemos estar aonde podemos acrescentar alguma coisa e aonde as pessoas achem que nós podemos trazer algum contributo. Neste momento, o meu compromisso é com o Vitória. Quando me candidatei ao Vitória, há 3 anos atrás ao Vitória, uma das coisas que diziam era que eu estava a candidatar-me à Vitória porque queria ser candidato à Câmara. E eu disse, não é verdade. Não é verdade, o meu compromisso é com o Vitória. E, portanto, eu vou ouvir sempre esse tipo de provocações. Mas não tenho essa ambição de voltar à vida política? Eu tenho a ambição de fazer o que estiver ao meu alcance pelo meu país e pela minha cidade. Se me derem a oportunidade de fazer pelo meu clube, pelo meu país e pela minha cidade,
Se me derem essa oportunidade e eu me sentir capaz, pode ter a certeza que eu estarei lá. Essa é a resposta politicamente correta. Não é politicamente correta, é a resposta sensata. Portanto, realista. Deixa tudo em aberto. Sensata e realista. Tudo aberto. Porque é que eu me vou autolimitar? Não faz sentido nenhum. Agora, qual é a minha vontade hoje? Quer que eu lhe diga? É ir à Liga dos Campeões no Vitória. Essa é que é a minha vontade hoje. E a sua vontade também é terminar este mandato, que vai iniciar. E a minha vontade é terminar este mandato. O que vai iniciar. Sim, o que vou Fazê-lo iniciar. por completo. Se ganhar as eleições no próximo sábado. Fazê-lo por completo. É claro, isso? terminar o mandato é óbvio. É óbvio, mas vamos ver. Vamos lá. Eu acho que este tipo de declarações ficam sempre muito bem. E é óbvio que esse é o compromisso que eu assumo com os vitorianos, e podem ter a certeza que farei todo o que estiver ao meu alcance, tudo o que estiver ao meu alcance para fazer o melhor e para terminar o mandato. Mas o futuro está reservado a Deus. Vamos ver. As coisas são mesmo assim. Estava a brincar se ganhar as eleições no próximo sábado. Claro que estava a brincar. E eu já agora, para terminar, e ainda que, enfim, não seja muito habitual tratando-se de um único candidato, porque vai ser reeleito naturalmente, deixo-lhe a possibilidade, no final, de se dirigir aos associados, porque não sei se para si é importante, ainda assim, que haja uma afluência às urnas relativamente boa, não sei. Se isso é importante para si. É muito importante. E se me permite, então, eu gostava, de facto, de deixar aqui uma última mensagem, que, no fundo, é um apelo. Um apelo aos sócios, aos vitorianos e vitorianas, para que no próximo sábado expressem a sua vontade, que vão votar, ainda que só exista um candidato, que no fundo que expressem a sua concordância com aquilo que tem estado a ser feito. Nós também precisamos dessa avaliação. Eu também preciso ter um bocado esse feedback, esse retorno. E que também sejamos capazes de dar ao país uma demonstração daquilo que é a nossa dimensão, de que de facto nós somos diferentes, somos especiais, somos grandes, e isso tem que ser provado. E uma forma de o provar é, no próximo sábado, ir votar, ainda que só exista um candidato.